Olá! Você sabe como agem no nosso organismo e como estão sendo produzidas as vacinas contra a Covid-19? Meu nome é Rosângela, eu sou professora de Biologia e estou aqui representando os demais professores de exatas do Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina para conversar um pouco mais com você sobre isso na nossa Semana de Educação para a Vida. E para começarmos a nossa conversa, imaginem que o nosso sistema imunológico é um atleta profissional. Atletas profissionais precisam treinar muito para adquirir força e combater o seu adversário. O nosso sistema imunológico também, nós precisamos fortalecê-lo. As vacinas chegam como um treinador que irá desenvolver a força do nosso sistema imunológico. Essa força se chama anticorpo. Sempre que nós aceitamos a vacina contra alguma doença, nós estamos aceitando fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós estamos aceitando que ele vai desenvolver anticorpos por meio dessa vacina e vai conseguir combater o vírus quando ele entrar em contato com a gente. Mas aí vocês devem estar se perguntando, o que é que tem naquele líquido que é injetado no nosso braço toda vez que vamos tomar vacina contra algum tipo de doença? Atualmente, pessoal, existem 3 métodos para a produção de vacinas. O primeiro método é chamado justamente de primeira geração e foi o método utilizado para a produção da vacina Coronavac, que no Brasil é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório chinês que envia algumas matérias-primas. Como funciona o método da primeira geração? Nesse método, os pesquisadores em laboratório pegam uma amostra do vírus e enfraquecem essa amostra se utilizando de produtos químicos. Então, esses produtos químicos vão enfraquecer o vírus a ponto de ele ficar inativo. E no momento que ele for injetado no nosso braço, ele só tem a capacidade de desenvolver o anticorpo e não a doença. É assim que funciona a vacina da Coronavac. Nós injetamos o vírus inativo para que o nosso corpo ganhe força, ganhe o anticorpo necessário para não desenvolver a doença no momento que nós formos contaminados com o coronavírus. Com relação aos outros 2 tipos de vacina, chamados de segunda geração e terceira geração, é importante que vocês saibam que no Brasil nós ainda não temos nenhuma vacina contra coronavírus aprovada sob o método da segunda geração. Mas como funciona esse método? Os pesquisadores retiram um pedaço do vírus e introduzem em uma cápsula viral inativa, geralmente uma cápsula do vírus adenovírus. Ou seja, no momento da vacinação, o que é introduzido no nosso organismo é uma cápsula viral inativa contendo informação genética do vírus capaz de provocar o nosso sistema imunológico de maneira que ele desenvolva anticorpos contra essa substância. Já com relação ao método da terceira geração, nós já temos uma vacina aprovada, que se chama AstraZeneca. AstraZeneca é o nome do laboratório que desenvolveu essa vacina. No Brasil, ela é produzida pela Fiocruz em parceria com esse laboratório e a Universidade de Oxford. Como os pesquisadores desenvolvem essa vacina de terceira geração? Eles também vão se utilizar do adenovírus, só que ao invés dele estar inativo, ele apenas é modificado em laboratório para perder a capacidade de reprodução. Nesse caso, a quantidade que vai ser inserida no nosso organismo vai se manter, ele não tem capacidade de se multiplicar. No entanto, nesse adenovírus modificado é introduzida a proteína Spike. Quem é essa proteína? É a proteína que está no coronavírus que faz com que ele consiga invadir células humanas. Então, essa proteína, dentro do adenovírus, irá ser inoculada, será injetada no nosso organismo. E, como o vírus que contém a proteína Spike não terá capacidade de se multiplicar, ela apenas irá provocar as nossas células humanas para que elas estimulem a produção de anticorpo no nosso sistema imunológico. É importante sabermos também que já existem vacinas da 4ª geração sendo testadas. Em seguida, seguem para a última fase de aprovação do uso do produto. Aqui no Brasil, para que a Coronavac e a AstraZeneca fossem utilizadas na vacinação contra o coronavírus, as amostras dessas vacinas e os estudos completos foram analisados pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. É muito importante que essa agência nacional analise e aprove as vacinas que chegam no nosso país, porque não necessariamente uma vacina que é eficaz em outro país pode vir a ser eficaz na nossa população. Por isso que a produção de vacinas em território nacional aumenta os nossos benefícios, porque faz com que tanto o Butantan quanto a Fiocruz se utilizem de amostras virais do nosso território nacional para a produção de vacinas.
Os testes realizados no Brasil mostraram que a AstraZeneca e a Coronavac possuem uma eficácia superior a 50%, podendo chegar até 100% de não internação de casos graves e letais. Isso é um grande benefício. Isso significa que nós, seres humanos, estamos treinando contra o vírus. Significa que nós estamos, através da vacina, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E quando o vírus chegar, não há adversário se nós tomarmos as doses corretas dentro do prazo. E atenção, a partir da primeira semana de maio, os brasileiros terão mais uma vacina disponível na rede pública de saúde. É a vacina da Pfizer, que também é feita com material genético do vírus em laboratório, ou seja, a terceira geração do método, e aplicada em 2 doses. Infelizmente, os cientistas têm identificado que em algumas cidades do Brasil, cerca de 80% da população não tem retornado para tomar a segunda dose da vacina. Isso é muito grave, pessoal, porque causa a falsa sensação de imunização. Conforme a orientação dos cientistas da área da saúde, é necessário que a população tome as 2 doses para ter força suficiente no seu sistema imunológico, ou seja, para desenvolver anticorpos suficientes para não contrair a doença. Apenas uma dose poderá não gerar a quantidade de anticorpos suficientes e a pessoa continuar contraindo a doença e também continuar contaminando outras pessoas. No próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês algumas formas de conscientizarmos, de termos mais informações para passar para as famílias e para os amigos ao nosso redor, fazendo com que esse índice seja reduzido e as pessoas façam as 2 doses da vacina.